Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode acompanhar em diferido aos domingos, terças e quintas na televisão independente de Moçambique às 21 horas e nesta rádio pode ouvir às 12 de sábado e domingo às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Boa noite. Estamos numa semana em que os ratos de Nampula fizeram furor nas redes sociais. Completamente, e é ridículo, quer dizer, como é que os ratos chegaram até ao palácio do governador. Significa que o governador eventualmente andava um pouco distraído. Aliás, também andou muito distraído, porque o único sítio que encontrou para se ir alojar foi nada mais, nada menos que o hotel mais caro da cidade de Nampula, um hotel que inclusivamente não muito longínquamente foi referido como fazendo parte de todo o esquema do roteiro das drogas em Moçambique. E pronto, é da tradição aqui em Moçambique, em termos de governo, que há aquilo que se chamam casas protocolares. Há empresas públicas que têm excelentes casas protocolares. Portanto, não sei se ali em Nampula se estava entre um palácio atacado por ratos e o melhor hotel da cidade. E depois todo este teatro que foi montado à volta dessa situação. Não me parece que foi o governador que resolveu fazer o mea-culpa e, afinal, depois das redes sociais terem dito o que disseram e terem dado rodas de gozo à volta do tema dos ratos, ou se não terá havido por aí um puxão de orelhas, um telefonemazinho para Nampula a dizer que isto não era tão simpático para Nampula, para a imagem do governo de Moçambique, para a imagem de um partido que vai a votos em outubro, numa província que eventualmente vai cair... O maior círculo eleitoral. Não só o maior círculo eleitoral, mas uma província que eventualmente poderá cair para a oposição. Portanto, este tipo de desgaste, de desleixo, de passo em falso, por este motivo meio ridículo e anedótico como são os ratos e as cobras, podem valer muitos votos, sobretudo neste clima pós-traumático dos ciclones Idai e Kenneth, onde há pessoas que não podem ir ao hotel, mas que não estão a ser atacados por ratos e por cobras, não têm sequer um teto para se abrigar do vento, do frio, da cacimba, da chuva. Muito bem, Fernando Lima, depois destas notas prévias, vamos ao seu facto de semana, Marcelino dos Santos. O senhor Marcelino dos Santos faz 90 anos na segunda-feira. Eu não faço parte das celebrações oficiais, nem me quero associar a nenhuma celebração oficial em torno de Kalungano, um dos seus nomes de guerra. Acho que também tinha outro nome, de Lilinho, da Micaia, quando fazia os seus versos. Mas eu sou um destes privilegiados que conheço o Marcelino dos Santos há mais de 40 anos. Tive a oportunidade de privar com ele por longuíssimas horas. Estou muito à vontade para falar sobre ele e, sobretudo, também sou um privilegiado porque, como jornalista e como um jornalista da primeira geração pós-independência neste país, eu viajei por quase todos os países do continente
do continente africano, e foi aí que me apercebi da dimensão e da grandeza de Marcelino dos Santos. Ou seja, quando as pessoas lá fora e os círculos nacionalistas desses países me perguntavam por Moçambique, não perguntavam pela Frelimo ou por Samora Machel. O Samora Machel veio depois. As pessoas, a referência de Moçambique era incontornavelmente Marcelino dos Santos. E é este, penso que, o papel e a figura que eu gostaria de salientar, o peso, a grandeza de Marcelino como uma parte do grande cimento que foi o movimento de libertação nacional, que esteve na formação da UDNAM, que participou em todos estes fóruns pré-independência em África e fora de África para conseguir a libertação e a independência de Moçambique, e que de algum modo e de forma elegante soube, a partir de um determinado momento, ficar na sombra para dar as luzes da ribalta a outros líderes que foram sobressaindo no movimento de libertação, nomeadamente Samora Machel. Eu acho que é este o grande contributo para o movimento de libertação em África e para o movimento de libertação em Moçambique em particular. Penso que a fase e o seu papel pós-independência não foram tão relevantes. À frente do Ministério da Planificação Económica, isto sempre foi um grande reduto russo ou soviético, muito dogmático. Aí acho que o Marcelino teve esta faceta muito dogmática e por isso também não ficou muito tempo neste ministério. O seu consulado na província de Sofala e na cidade da Beira até hoje é visto com uma grande carga negativa pela população de Sofala. Aliás, não só por isso, mas se a população de Sofala é tão forte como apoiante da oposição, uma parte das contribuições deve a todos os líderes da Frelimo que passaram pela Beira, nomeadamente Marcelino dos Santos, Mariano Matsin, se não me engano, Armando Diabusa. A Beira nunca esteve alinhada com estas pessoas e com as políticas que foram preconizadas. Lembro-me, só em termos de episódio, lembro-me uma vez de perguntar a um responsável dos transportes e caminhos de ferro sobre uma ideia peregrina de Marcelino dos Santos, que foi os chamados comboios de Marcelino, fazer o comboio da Vitória entre a Beira e Marromeu. Esta pessoa disse-me assim: Fernando, isto não é um comboio da Vitória, é o comboio da brincadeira. Mas pronto, acho que Marcelino dos Santos estava muito inspirado em Vladimir Lenin, tirar os carris de trás, porem à frente, como se as dinâmicas económicas respondam apenas por este circuito virtuoso. Ou seja, eu reconheço em Marcelino dos Santos todo esse seu voluntarismo, todo o seu idealismo revolucionário, mas muitas vezes isto também causa problemas. E no caso de Sofala, dos excessos que foram cometidos em Sofala, só, do meu ponto de vista, só aumentaram o caudal de pessoas que engrossou as fileiras da oposição, nomeadamente as fileiras da Renamo. Mas no ocaso da vida, e é o caso de Marcelino e os seus 90 anos, eu tenho uma grande reverência por este ícone incontornável do nacionalismo moçambicano, da criatividade artística, intelectual
de Marcelino e da sua grande contribuição para a independência de Moçambique e para que este território, esta colónia de Portugal, se transformasse num país independente. Muito bem, Fernando Lima, vamos aos temas que elencamos para este programa, que é, primeiro, a entrevista que o Presidente da República concedeu ao Canal de Moçambique. É a primeira entrevista dele a um órgão interno no seu último ano do seu primeiro mandato. Fernando Lima, olhando globalmente para esta entrevista, como é que acha que esteve Filipe Nyusi? Alguns setores acham que Nyusi esteve demasiado na defensiva, sobretudo nas questões cruciais ligadas às dívidas ocultas, não estruturou muito bem o seu pensamento sobre a agricultura, mas marcou uma posição muito clara em relação às questões das DDRs com a Renamo. Eu acho que o Presidente devia dar muito mais entrevistas. E se desse muito mais entrevistas, as entrevistas seriam muito mais ricas, ele estaria muito mais solto, muito mais à vontade, porque uma das primeiras questões que salta à vista de qualquer leitor que lê esta entrevista no canal de Moçambique é alguma dificuldade de comunicar neste formato um presidente que tem uma boa capacidade coloquial em outras plataformas, nomeadamente nos contactos que faz com a população. Portanto, teve alguns problemas no formato entrevista para a comunicação e também na abordagem dos temas. Eu devo dizer que o entrevistador esteve muito bem, esteve muito próximo do excelente, fez as perguntas que deveriam ser feitas em 45 minutos. É notável o rol de questões que ele conseguiu elencar. Nem sempre conseguiu os seus objetivos e, claro, a prerrogativa de responder ou de não responder é exatamente do entrevistado. Eu tenho visto muito salientado o facto do Presidente não dizer se esteve envolvido nas dívidas ou se recebeu dinheiro das dívidas. Ora, talvez a resposta não tenha sido a melhor, mas a questão é a seguinte: se ele respondeu à Procuradoria-Geral da República, se há um processo a correr, acho que é da sua decisão, se deve falar extra processo sobre uma questão em que ele próprio foi arrolado para prestar declarações. Claro que a prerrogativa de dar outras informações para a imprensa é dele, mas também temos que reconhecer que isto é um assunto melindroso e não se comenta entre dois goles de café. Aliás, noutros momentos da entrevista, acho que também algumas respostas foram algo aligeiradas e deveriam ter sido mais pensadas e mais está a falar sobretudo quando faz um comentário em relação, quando lhe perguntavam sobre o Ursino de Salema e o José Jaime Maquan. Absolutamente. É assim, o Presidente da República não faz, e sobretudo na sua primeira entrevista, não faz ou não deve fazer um comentário do homem de rua, embora isso muitas vezes nas técnicas parece muito bem. Portanto, que o Presidente tem que se identificar com o homem da rua que faz o comentário idêntico ao do homem da rua. Aqui a questão é muito sensível. Este tema tem por detrás toda esta suspeição em relação à existência de esquadrões da morte em Moçambique. Portanto, não pode ser uma questão aligeirada. Era melhor também deixar nesta questão do que dizer que aqui são questões sociais, porque exatamente este assunto das questões sociais foi uma questão que eu ouvi a pessoas ligadas
ao CIS ou brifadas pelo CIS sobre o tema para comentar ou para tentar dar a entender que as pessoas não foram molestadas e não foram atacadas por uma questão de liberdade de discurso ou não liberdade de discurso e expressão, mas porque tinham outros problemas pendentes, que é esse, digamos, o guarda-chuva em que também se abrigou o próprio Presidente para responder a essa questão. Porque, exatamente na resposta a esta questão, poderia, ou melhor, outras questões que as pessoas que leram podiam levantar, tudo bem, se foram questões sociais, e os investigadores sabem muito bem porque que nos trazem à justiça, sobretudo até para afastar qualquer tipo de suspensões em relação ao poder do dia. Eu estou absolutamente convencido, e aliás já o disse anteriormente, no caso de Carlos Cardoso, numa determinada fase do processo, havia 6 folhinhas no processo na PIC. Na altura, o Cernic tinha o nome de PIC. Eu não sei se o processo do Gil Sistac chega a 6 folhinhas e idêntico número de folhas contempla os processos relativos a José Jaime Macuan e a Ircine de Salema. Portanto, quer-me parecer que, e até agora não tenho qualquer indicação em sentido oposto, que estes processos são para não irem a nenhum lado, porque inclusivamente, e tenho acesso às pessoas que sobreviveram aos atentados, não me quer parecer que há ações em curso tendentes a esclarecer estes atentados que mancharam profundamente o nosso espaço democrático. Em relação a questões do diálogo político com a Renamo, estou a falar das DDRs, o Presidente aqui foi muito claro e ao dizer que a Renamo não está a ser séria. Mas também esta semana o porta-voz da Renamo, Zé Manteigas, ao Savana, diz que o Presidente está a ser inflexível. O ponto de discórdia, Fernando Lima, tem que ver com a lista dos 10 homens que a Renamo apresentou para serem incorporados na polícia. O Presidente diz que tem que apresentar os homens que estão na montanha, mas a Renamo apresentou os que estão na reserva e que já estão na reforma. Bem, este é um problema controverso e eu compreendo o posicionamento do Presidente. Temos que olhar para a frente, estamos a construir uma nova força, novas forças de defesa e segurança, queremos sangue novo no Exército, na Polícia, nos serviços de segurança. Isto não se faz com pessoas que já estão na reserva, que já estão na reforma, que têm os seus salários regularizados. Agora, onde é que começa aqui o problema? É que isto é um tema que foi mal resolvido há alguns anos atrás, ou seja, todas estas pessoas que passaram à reserva, que foram afastadas, que foram marginalizadas, não foram, digamos, ninguém foi feliz relegado ou mandado à prateleira. Foi um expediente que sistematicamente foi utilizado ao nível governamental para marginalizar as pessoas da Renamo, para se obter uma vitória de secretaria que não se obteve em 1992. Ou seja, em 1992, o Acordo Geral de Paz foi um acordo sem vencedores e sem vencidos. E dentro deste princípio foi acordada esta integração da Renamo, da Renamo no Exército. Mas essa contaminação, e estou a dizer intencionalmente a utilizar a palavra contaminação, essa contaminação não foi estendida às forças policiais nem aos serviços de informação e segurança do Estado. Do Estado. Também intencionalmente. Então, o que é que se passou? Também, deliberadamente, ao longo dos anos e paulatinamente, foi-se tentando esvaziar, ao mesmo tempo que se passavam do Exército para a Polícia,
um número significativo de quadros e de oficiais superiores do Exército que foram integrar a polícia, aliás, que criaram problemas na polícia em termos de progressão de carreiras, porque havia aquele mal-estar, e esse mal-estar não é apenas de Moçambique, entre aquelas pessoas que iniciam uma carreira na polícia e aqueles oficiais que vêm do Exército e apanham o comboio a meio e, portanto, são integrados na hierarquia da polícia. Já vem com uma alta patente do Exército. E a que não corresponde uma formação em manutenção de lei e ordem, que são duas coisas completamente diferentes em relação a todo um conjunto de técnicas de que as pessoas que estão nas Forças Armadas são treinadas. Aliás, explica também muito de muitos dos excessos cometidos pela polícia quando dirigidos por estes oficiais que não tinham a devida preparação enquanto oficiais de manutenção de lei e ordem. Então, para voltar à questão do Exército e à integração da RENAM, todos estes homens foram, digamos, sistematicamente perseguidos e passados à reserva. Uma das primeiras questões que Dhlakama abordou quando falou com o presidente Nyusi no mês de fevereiro foi exatamente estas questões de marginalização, de necessidade de integração, de se resolverem questões de injustiça do passado. E, portanto, é um pendente. Esta questão desta integração, desta reabilitação, é um pendente. Agora, claro que portanto, quando eu digo eu percebo o ponto do Presidente da República, do ponto de vista estratégico, de visão das Forças Armadas, ele está completamente correto. E aqui há que encontrar, digamos, os mecanismos, a palavra será talvez de salvar a face, para que estas pessoas, de algum modo, se sintam justiciadas, sem que o próprio Exército saia a perder com, digamos, a integração destes madalas todos nestas e o argumento do unidades. Zé Mategas, por exemplo, é nós também temos direito de colocar aqueles que nós queremos, porque o argumento que o Fernando Lima avançava anteriormente, de que houve este erro de Aferim também ter metido os seus madalas. Francisco, isto depois é reproduzido a todos os níveis. Há eleições autárquicas, vence a oposição, é um fartar, vilanagem de tentar meter o máximo de pessoas dentro do município, pessoas incompetentes, pessoas que nem percebem qual é a dinâmica do município, mas são jobs for the boys, quer dizer, é uma maneira de dar uns empregos ali aos quadros, aos militantes deste partido, porque nós agora somos o poder aqui neste município. Portanto, há o discurso formal de que somos pela transparência e somos pela competência e pelo mérito, mas depois nós vemos que pela porta do cavalo há sobretudo jobs for the boys. E isto é até ao nível de quem faz o recenseamento, de quem senta nas mesas de votos. Todos os partidos ficam a competir quantos militantes seus conseguem meter nesses empregos temporários. Uma parte é, claro, para tentar fiscalizar o processo eleitoral. A outra parte é, eu não vou ter aderência popular ao meu partido se eu não distribuo um pouco de renda, sobretudo nas minhas áreas da influência. E nós vemos que as OJMs e as OMMs são organizações que estão estruturadas para imediatamente nós vimos absorver. Como é que as nossas empresas públicas foram abaixo com um fardo maior de empregados, vinham exatamente de onde? Quando a LAM com 4 aviões tem 900 trabalhadores, acho que os trabalhadores lá todos devem acotovelar-se entre eles para ver quem é que vai voar, quem é que vai fazer a manutenção do avião, ou então ficam em casa
porque de facto não há emprego para 900 pessoas darem assistência a quatro aviões. É preciso sermos racionais, não precisamos de contratar um grande economista para fazer contas. E isto é o descalabro total em quase todas as públicas mais, e também é recorrente usarmos este exemplo, a lista no IGEP para os putativos candidatos a conselhos de administração das públicas. Quem são? São os desempregados do governo, são os desempregados da Assembleia da República, são os desempregados das províncias, dos comitês do partido. Estão todos lá à espera que a direção do IGEP consiga arranjar um lugar para as Petromox, para a LAM, para a Imopetro, enfim, para todos estes esquemas públicos que não são mais que um expediente para arranjar jobs for the boys. E se algum dia a oposição for governo central neste país, eu tenho algumas dúvidas. Volta-se a reproduzir o mesmo. Se não vão reproduzir todo este... Até no setor privado, eu vejo estes tiques de tentar copiar a Frelimo, de ter o telemóvel pago, de ter água e luz paga, de ter aquelas mordomias, aqueles subsídios escandalosos, de ter carro subsidiado, comprado pela empresa, quando a empresa não tem dinheiro para comprar carro. Onde é que foram buscar isso? Onde é que foram ver o modelo? Foram ver o modelo no Estado, foram ver o modelo na Frelimo. É assim que esse país tem sido ao longo de 40 anos, quer dizer, carro de casa, carro da mamã, carro do serviço, carro protocolar. Precisamos desses carros todos, quer dizer, uma pessoa só tem um par de mãos, mas precisa de todos esses carros. Então, reproduzimos este modelo, e este modelo é como uma gangrena que se alastra ao resto da sociedade. Porquê? Porque depois as pessoas se questionam, aquele não é um líder prestigiado, porque não anda na parte de trás do carro, porque não tem um carro com uma determinada cilindrada, ou seja, usando a expressão que está muito na voz, que não tem um carro que está ao nível da sua dignidade. Que não lhe dá dignidade. Qual é a dignidade que dá o Mercedes ou que dá o BMW e que não dá o Vitz? Não sei. Quer dizer, quando olhamos para a Europa e vemos os ministros que andam de metro ou que andam de bicicleta, quer dizer, será que a dignidade deles é beliscada porque estão a andar no transporte público? Não. Acho que esse país sai prestigiado exatamente porque os seus dirigentes têm orgulho em utilizar os transportes públicos. Ainda na questão da Renamo, o Presidente alertava que há um certo cansaço da comunidade internacional que está a lidar com este processo. Eles vão questionando sempre, afinal, qual é o problema, o que é que está a trabalhar. Somos capazes de novo ser abandonados como fomos abandonados na altura da Emochine, em que também houve este cansaço, e agora tem o grupo de militares que estão aqui para ajudar nesta coisa das DDRs. É relativo, ou seja, eu não tenho essa perspectiva, como muita gente em Moçambique acha que o país está, ou a comunidade internacional tem a respiração suspensa em relação ao gás de Moçambique, em relação à palavra Moçambique, em relação às praias de Moçambique. Não. Há praias tão bonitas nas Maldivas, nas Seychelles, nas Comores, como existem em Moçambique. Sou um ignorante e um buçal a que acha que as nossas praias são bonitas e as dos outros são todas horríveis. Não. Os outros também têm praias bonitas, mas têm pacotes altamente atraentes para visitarem esses países. Aviões com tarifas muito mais simpáticas que as viagens para Moçambique, hotéis com tarifas muito mais simpáticas para Moçambique. É assim que se faz turismo. Os polícias todos simpáticos no aeroporto, visto que é automático, não há cá revista das malas, não há insultos, não há empurrões das forças de defesa e segurança, para nem falar das questões dos subornos e dos ataques ao longo da estrada a propósito da matrícula, do livrete, da carta de condução. Portanto,
é preciso saber que nós não somos os melhores do mundo, mas também há um genuíno interesse em relação a Moçambique. Por isso aqui a comunidade internacional está aqui para ajudar, para participar e para dar uma contribuição. Claro que tudo tem o seu tempo e tem também o seu cansaço. Antes da crise das dívidas, os doadores há muito que estavam a lançar avisos à navegação a dizer, atenção, este clima de subsídios ao orçamento, de participações massivas em ajudas bilaterais para programas sociais, não se vai manter sempre. Olhem para outros países, nomeadamente, poderia ser mais fácil dar o exemplo de Angola, porque todos sabemos que os angolanos nadam em petróleo, mas olhemos para um país muito mais pequeno que Moçambique, como é Cabo Verde. Cabo Verde, a partir do momento que o seu PIB chegou ao patamar de não ser mais os LDCs, ou seja, os países menos desenvolvidos do mundo, começou a ser olhado pelos seus contrapartes de cooperação de outro prisma, ou seja, não há todos estes dólares disponíveis como há para Moçambique, que na cauda do desenvolvimento humano está na oitava posição. Portanto, está num estatuto muito mais complicado do que Cabo Verde. Portanto, digamos que Cabo Verde acaba por ser penalizado porque tem atingido determinados patamares de desenvolvimento. Portanto, voltando à questão, não estamos abandonados, não estamos em vias de ser abandonados, mas isto não é, digamos, uma cartilha ad eterno, ou seja, que podemos fazer aquilo que quisermos e que nos der na cabeça, e temos sempre os doadores prontos para nos apoiar. Mas, se temos algum orgulho nacionalista, algum orgulho, esta palavra da autoestima está um pouco desgastada, mas é importante realçar sempre que devemos ter autoestima e orgulho do país que somos. Não há uma moratória com uma assinatura em branco em baixo, ou há um pipeline que está sempre disposto a jorrar dinheiro para Moçambique. E esta mensagem funciona para todos. Funciona para a Renamo, funciona para o governo. Para o governo e sobretudo, a Renamo, que está numa posição mais melindrosa, tem que saber utilizar bem os seus argumentos para que a sua narrativa também seja bem compreendida por parte da comunidade doadora. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos olhar um pouco para os donativos do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que são entregues para apoiar as vítimas do Idai e do Kennedy. Estamos há pouco menos de 2 semanas para a Conferência de Doadores na Beira e surge invariavelmente questionamentos sobre as doações, sobretudo entregues ao INGC, quanto é que coletou, quanto é que gastou. No Parlamento o Governo não esclareceu muito bem esta questão. Isto não é suscetível de criar um clima de suspensão, sobretudo numa altura em que temos potenciais doadores a caminho da Beira para esta conferência? Absolutamente, Francisco. Isto é meio caminho andado para darmos não um tiro, mas uma rajada sobre os nossos próprios pés. E aqui parece-me que há forças em conflito em relação a esta necessidade de transparência, em relação a este compromisso que desde o primeiro dia, na presente crise, foi assumido ao mais alto nível, porque o Presidente da República
que se envolveu pessoalmente nestas questões do auxílio às vítimas, repetiu várias vezes a necessidade de transparência e, se caso fosse, de se fazer uma auditoria aos fundos doados. E o Primeiro-Ministro esta semana assegurou isto, diz que toda a assistência será objeto de uma auditoria externa, mas não avançou número nenhum do que já foi colocado até agora. Esse é que é o problema. E de acordo com aquilo que eu apurei e que eu sei, aparentemente, ao nível do Instituto das Calamidades Naturais, todos estes números existem e estão disponíveis. Claro que o INGC se integra numa hierarquia, inclusivamente o INGC é tutelado por um ministério e, portanto, há determinadas coisas que ultrapassam a própria direção do INGC. Agora, a questão é que um justificativo da existência de uma nebulosa burocrática em relação aos números de ajuda, ou seja, o que se recebeu e o que se distribuiu, não pode justificar que depois surjam as interrogações dos doadores e as interrogações da sociedade civil moçambicana e dos próprios partidos da oposição. Os partidos da oposição estão, sim, no seu direito de fazerem questionamentos sobre estas questões. Mas os partidos da oposição têm os seus próprios constituintes, os seus próprios eleitorados, nomeadamente na província de Sofala, da Zambésia e de Manica, a quem, de algum modo, tem que prestar contas. E, portanto, se mostram demasiado pouco ativos em questionar o INGC, correm o risco de também serem acusados de compadrio, de cumplicidade com esta estrutura que tem a obrigação de dar estes números, de dar estas explicações. Portanto, eu acho, e antes que o problema passe para se tornar um conflito internacional. Quando eu digo um conflito internacional, significa o seguinte: até agora não vi nenhuma instituição internacional que tenha sido relevante em todo este programa de ajuda manifestar-se publicamente à forma como o Governo, e em particular o INGC, tem feito as entregas e gerido e prestado contas em relação aos subsídios. Mas, se esta nebulosa se adensa, é meio caminho andado, nomeadamente por parte dos organismos das Nações Unidas, que têm tido um papel fundamental na coordenação da ajuda, por um lado, portanto, a reação intempestiva ou a potencial reação intempestiva das Nações Unidas, e, por outro lado, também é um mau cenário de preparação para esta conferência de doadores. Assim, nós vamos a uma conferência de doadores com um caderno de 3,2 mil milhões de dólares, ou seja, e isto não faz sentido. Se nós fomos tão lestos e rápidos a preparar um caderno de encargos de 3.200 milhões de dólares, não conseguimos fazer a contabilidade do dia-a-dia, da entrega do arroz, do milho, do óleo alimentar, do balde, da enxada, da pá às nossas comunidades rurais. Há aqui qualquer coisa, quer em termos comunicacionais, quer em termos de imagem, quer em termos de coordenação e, em última análise, tudo isto numa palavra, em termos de transparência, tem que estar também a funcionar. E o Governo perdeu uma grande oportunidade de utilizar a plataforma do Parlamento para tornar muito claro toda esta questão da ajuda de emergência durante as calamidades
dos ciclones Idai e Kenneth. Já falou dos 3,2 bilhões, que é o valor necessário para a reconstrução, que vai ser apresentado nesta conferência. Pelas experiências anteriores, nunca se consegue tudo. Por exemplo, na conferência de Roma para a construção dos danos provocados pelas cheias de 2000, na Zona Sul, foram pedidos por aí 450 milhões de dólares, mas apesar das promessas, o dinheiro veio aos pingos. Então, esforços internos também vão ter que ser feitos para completar eventuais buracos. Bem, é assim, habitualmente uma pessoa pede muito e inflaciona os números exatamente para tentar que uma parte destes pedidos seja cumprido. Uma espécie de vendedor informal que pede 1000, mas na verdade estou a pedir 3, produto custa 3. mas já ficaria satisfeito se viessem 1000. Claro que estou a simplificar grosseiramente a questão, porque os doadores que têm a sua própria indústria da ajuda internacional, que têm a sua própria indústria da ajuda internacional de emergência, que corresponde a um orçamento particular na agenda de cada um dos países, nomeadamente são habitualmente fundos que podem ser desembolsados rapidamente, que têm um outro tipo de prioridade, que não correspondem a programações de médio prazo, são nem sequer de curto prazo, são de desembolso imediato, como por exemplo a questão do desembolso do Fundo Monetário Internacional para Moçambique, independentemente do pendente que é a questão das dívidas ocultas. Agora, a questão mais preocupante e que Moçambique tem que ter em consideração é que o ambiente em torno do país é muito mais complicado hoje, em 2019, do que em 2000. Ou seja, havia uma maior predisposição para ajudar Moçambique em 2000 do que existe hoje. Moçambique fez um braço de ferro muito penoso com a comunidade internacional em relação à cooperação, em relação a toda a problemática das dívidas ocultas. Se recuarmos um pouco, houve vários braços de ferro ao longo de sucessivos anos fiscais entre a comunidade doadora e o governo de Moçambique. Houve uma atitude, quanto a mim, exageradamente arrogante por parte de Moçambique em relação à cooperação internacional, nomeadamente neste aspecto que é extremamente importante para Moçambique, que foi os doadores aceitarem, porem o dinheiro no orçamento de Estado e o governo de Moçambique utilizar o dinheiro como achava que devia usar, através deste instrumento fundamental que é o orçamento, e os doadores, de algum modo, sentem-se defraudados. As sucessivas ações do governo de Moçambique em relação à comunidade doadora, em relação a muitas auditorias que até hoje não foram tornadas públicas, mas que são escândalos enormes em relação aos desvios que se verificaram, o desrespeito em relação aos fundos externos, o próprio discurso oficial. Eu acho que não ficamos menos de quem somos por reconhecer que esta escola foi feita por iniciativa do governo moçambicano com fundos do Banco Mundial, mas habitualmente esta parte com fundos do Banco Mundial ou com fundos de uma qualquer ONG era, em nome da autoestima, era escamoteada para consumo da comunicação social, para consumo mesmo agora nós vemos, por exemplo, eu vi o primeiro-ministro dizer no Parlamento que, apesar do boicote, que Moçambique manteve os medicamentos nos hospitais.
É verdade, há medicamentos nos hospitais onde há, mas também sabemos que os doadores não fecharam a porta aos programas sociais, nomeadamente no apoio à saúde e à educação, que vive em larga medida com estes apoios. Aliás, no momento que estamos a falar, os Estados Unidos deram um grande donativo a Moçambique, mais de 100 milhões de dólares. O grande bolo desta ajuda é exatamente para o setor da saúde. Portanto, quando dizemos que os hospitais estão a funcionar e que têm medicamentos, uma parte desses medicamentos, dos equipamentos que estão nesses hospitais, são fornecidos exatamente pela comunidade internacional, que acha que é fundamental programas tão estratégicos como os programas da saúde materno-infantil, como os programas da HIV-Sida, como os programas da tuberculose e como os programas da malária, têm que ser mantidos, porque há rácios internacionais que Moçambique tem que cumprir em termos de rácios de mortalidade, de esperança de vida, e a comunidade internacional está muito empenhada em apoiar Moçambique nesses rácios. Portanto, às vezes, esta cegueira chauvinista, em última análise, acaba por comprometer uma relação muito mais pacífica com a comunidade internacional, que era aquilo que nós devíamos estar sempre preocupados e engajados. O que não significa dizer sim a tudo, aceitar humilhações, aceitar o inaceitável. Muito bem, Fernando Lima. Barulho também está no recenseamento eleitoral. Os dados até aqui colocados indicam que há uma forte possibilidade do incumprimento da meta estimada, 100,3 milhões de eleitores. Uma pesquisa do ESA argumenta que o orçamento eleitoral está a ser manipulado através de redução de brigadas nas regiões que tradicionalmente votam oposição, o aumento nas zonas que votam a Frelimo. Isso tem influência nos mandatos, mas por outro lado temos a RENAMO e o MDM, que tem membros no STAI, tem membros na CNE para acompanhar e gerir esses processos. Isto, por exemplo, levou o pesquisador Joseph Hanlon, numa entrevista ao Savana, a argumentar que a oposição está a dormir, não se organiza, se tornando-se inútil. Isto tem a ver com aquilo que dizíamos antes. Eventualmente, as pessoas da oposição que fazem parte destes órgãos nem sempre têm a competência técnica necessária para estar à frente destes processos, para acompanhar estes processos. E nós sabemos, infelizmente, sabemos do gozo e dos comentários jocosos que se fazem nos corredores do STAI a propósito dos membros da oposição que trabalham nestes departamentos, que não percebem nada de informática, de computadores, dos números, e, portanto, facilmente... Um importante diretor do STAI já disse no passado que esta lei da paridade trouxe muitos incompetentes para o STAI. Para não dizer outras coisas que não se podem dizer, porque os comentários exatamente foram feitos em off, mas todos conhecemos os comentários grosseiros que são feitos a propósito de membros que são conotados ou que chegaram a estes órgãos por força da oposição. Claro que depois, ao nível central, temos os braços de ferro entre a oposição e a Frelimo, e vimos como a Frelimo, por exemplo, ao longo do processo das eleições autárquicas, teve que chegar a um processo de votação para derrotar a oposição em questões cruciais. Portanto, aqui e a esse nível, ao nível da CNE, há de facto mais qualidade. Mas depois, aos outros escalões, não existe essa mesma qualidade. Podemos invocar todo o problema da impugnação prévia, que foi
uma grande armadilha em termos do contencioso eleitoral, mas em muitas situações os delegados da oposição foram pura e simplesmente enganados e manipulados pelos elementos que são apontados pelo Governo e pela Frelimo, que tem uma muito melhor coordenação, uma coordenação aos mais diversos níveis e que começa a nível central, se prolonga para o nível provincial, distrital e ao nível da localidade. E temos evidências disso, que um incidente que acontece em Marromeu, ao nível do Governo e ao nível da Frelimo, é conhecido de imediato em Maputo, ou seja, há claramente um acompanhar dessas situações. Infelizmente, a oposição não tem esta capacidade. Eu estive a pensar sobre todas estas problemáticas e acho que devíamos, em última análise, partir de algumas premissas radicais. Será que vale a pena investir cada 5 anos nestes recenseamentos de base? Por que é que não vamos partir para um princípio muito mais estruturante? Toda a gente que tem bilhete de identidade pode votar, e devíamos concentrar os nossos esforços em dar bilhete de identidade a partir dos 18 anos. A toda a gente. É assim. Não, é que agora temos crianças podem ir tirar um BI, mas só se vota depois dos 18 anos. Mas, se, por exemplo, o recenseamento for cumprido, vamos recensear 14 milhões. Os resultados recentemente publicados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam, teoricamente, que as brigadas de recenseamento entrevistaram agregados familiares que no seu todo totalizam 29 milhões, à altura seriam 27,9 milhões, mas ok, 29 milhões de moçambicanos. Ora, se temos esta capacidade de recenseamento eleitoral, de censo populacional, de atingir estes números, por que continuamos a marcar passo em relação àquilo que convencionamos, que é o documento de base de qualquer moçambicano, o seu BI? É que aí, até agora, 40 anos depois, continuamos sem acertar o passo. Ou seja, não conseguimos sequer fazer uma estratégia para dar o BI a cada moçambicano, porque depois do BI tem outros problemas colaterais. O banco, a progressão profissional, o registro criminal, toda o tipo de questões que ao nível dos outros países exatamente foi resolvido através deste documento único, que tem outros nomes, cartão do cidadão, carta de identidade. Por exemplo, nos Estados Unidos nem sequer há bilhete de identidade. O cartão de crédito, o mais importante nos Estados Unidos é ter pelo menos dois cartões de crédito. Os cartões de crédito funcionam como prova de identidade, mas é importante que uma pessoa, em algum momento da sua vida, tenha contraído um crédito bancário, que é para a pessoa ter um cadastro, se é bom pagador ou é mau pagador. Ou seja, isso é mais importante do que uma pessoa. Não há BI. Há um cartão da segurança social. O número da segurança social é muito importante, porque depois tem ligação com o cartão fiscal, ou seja, o cartão de, aqui chamamos do NUIT, o número de identificação tributário, mas essa coisa que nós chamamos de BI não existe. Então, acho que nós devíamos, e seria uma grande poupança com esses milhões e milhões que gastamos cada 5 anos para dar cartões que, ao fim de 5 anos,
deitamos no lixo. Vamos fechar, Fernando Lima, vamos à África do Sul. Já temos os números das eleições sul-africanas. A ANC ganhou, mas perdeu 19 mandatos. DA perdeu 6. O FF aumentou 18 assentos. Tinha 43, teve maior crescimento, mas esteve abaixo das expectativas, tendo em conta a campanha eleitoral, sobretudo nas redes sociais. Formalmente, ainda não temos governo constituído na África do Sul. Isso poderá acontecer 26 ou 27 de maio, mas já há um debate a correr. O governo pode reduzir de 35 para 25 ou ainda menos. O Ramaphosa já disse que o seu gabinete será formado por pessoas competentes. Há um debate também nos sindicatos da COSATU, que não quer Tito Mboweni e também o Pravin Gordhan. Bem, claramente, em termos da ANC, as eleições foram ganhas por Cyril Ramaphosa. Portanto, todo este debate de fundo, se os setores afetos a Jacob Zuma teriam músculo suficiente para contestar influência no seio do novo governo, está de algum modo afastado, porque não obstante os resultados do ANC serem menores, terem diminuído, mesmo assim estão acima da expectativa. Mesmo assim, apesar de haver uma diferença de um assento na província mais rica da África do Sul, a província de Gauteng, onde se situa Pretória e Joanesburgo, o ANC domina esta província, ao contrário do que aconteceu nas eleições municipais. Portanto, Cyril Ramaphosa terá agora, e pela primeira vez, de pôr as suas impressões digitais claramente neste governo. Que governo? Um governo, primeiro, que manda uma mensagem clara para os investidores internacionais, porque a África do Sul precisa de investimento internacional como pão para a boca. Depois, que possa, na sua perspectiva, desenvolver programas sociais que, de algum modo, coloquem na defensiva um partido que está em clara ascensão, como é o IFF de Júlio Malema. É incontornável que a África do Sul, que é um dos países mais desigual socialmente em todo o mundo, tem que dar respostas às questões de desigualdade, às questões de rede de segurança para a população mais pobre e também resolver problemas de desemprego, porque depois os problemas de desemprego desaguam noutra chaga terrível da África do Sul, que é a questão da violência. E a violência não é apenas uma violência tipo Robin Hood, os pobres contra os ricos. É mais um minuto, Fernando. A violência afeta transversalmente toda a sociedade sul-africana. O problema das violações das mulheres, das crianças, é um problema super preocupante. A violência urbana na África do Sul é um problema muito preocupante. Não pode haver mais investimento quando temos um problema em que uma parte da população pegou em armas para resolver os seus problemas de desigualdade social. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde analisamos a entrevista que o presidente Filipe Nyusi concedeu esta semana ao canal de Moçambique. Olhamos também para a questão dos donativos entregues ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o barulho no orçamento eleitoral e fechamos com as eleições na África do Sul. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje há 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.